Om Sadashiva Samaramam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Multiveda Vibhagne Vyomavad Vyaptadehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaha Om Shanti 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 Om. Boa noite oficialmente a todos. Estamos então nos encontrando mais uma vez para darmos continuidade ao capítulo 3, os meios de conhecimento do ser, do livro A Essência da Iluminação, de James Schwartz. Então, a gente segue fazendo a leitura do primeiro parágrafo da página 36, para os que estão acompanhando no livro físico. Quando eles enviam uma sonda espacial para Saturno, o planeta pode estar no oeste, mas eles a enviam para o leste. A experiência nos diz para enviar para o oeste, mas o conhecimento diz leste. Depois de um tempo, o foguete circula em volta do campo gravitacional de Marte, aumentando sua velocidade, e então dispara na direção leste, mesmo que nesse momento Saturno esteja no norte. A nave se mantém em seu curso, enquanto os planetas continuamente mudam de posição. Mas anos depois, ela eventualmente entrará na atmosfera de Saturno. Com a experiência como guia, ela nunca chegaria lá. Não é maravilhoso que depois de anos, um pequeno pedaço de metal enviado de um planeta a milhões de quilômetros de distância possa, de repente, começar a orbitar um objeto em contínuo movimento e obter informações? Somente o conhecimento torna isso possível. Informações, crenças, opiniões, sentimentos, todas as condições humanas não são confiáveis. É muito interessante o quanto o James é generoso nessas explanações e nessas analogias que ele usa, né? De fato, para a gente, nós seres humanos, a gente tem uma tendência enorme de utilizarmos a experiência do outro ou a nossa própria experiência para criar crenças, né, a respeito de tudo. E o Vedanta, ele está acima das crenças, justamente por ser um conhecimento revelado, né? Um conhecimento que está além da nossa capacidade de criação, de descrição. E esse é um grande exemplo aí para justamente conectar, né, com a importância que é a gente acreditar, a gente seguir o conhecimento ao invés da experiência. Vivemos em um cosmos feito de conhecimento. Uma árvore é conhecimento, um cachorro é conhecimento, os elementos são conhecimento e os seres humanos são apenas conhecimento, programado para funcionar de determinada maneira, servindo aos interesses do todo. É vital para a nossa felicidade que entendamos a natureza da realidade. Você pode contar com o Vedanta. Ele é tão bom hoje quanto foi 3.000 anos atrás. Olha que incrível. Porque é embasado no conhecimento. Assim como ocorre com os olhos, que fazem sempre o que foram programados para fazer. Não há necessidade de um novo olho. E se um novo olho melhorado for necessário, a consciência universal irá desenvolvê-lo ao longo de milhões de anos.
Da mesma maneira, não há sentido em inventar um novo ensinamento para pessoas modernas, porque somos o que sempre temos sido. E o meio de conhecimento que tem libertado ou liberado indivíduos por milhares de anos é perfeito. Olha que bacana, né? Essa explicação também, essa linha de raciocínio, né? Sobre os elementos da natureza. Uma árvore é conhecimento, o cachorro, os elementos. E nós também, porque nós somos natureza. Porém, o homem é o único elemento, o único animal, né, que consegue, através das suas atitudes e das suas crenças, negar a sua própria natureza, porque a gente tem esse tal do livre-arbítrio, né? Todos os seres que são sencientes e não conscientes apenas fluem dentro da sua natureza, dentro do seu código, né, genético, eles simplesmente servem à sua natureza. E nós, seres humanos, temos a capacidade de negar isso. E mais do que isso, de inutilizar ou alterar a natureza dos objetos que estão em nós, no nosso corpo físico, por exemplo, né? Se a gente for pensar, por exemplo, o estômago serve para digerir, mas aí a gente acha que ele serve para digerir tudo e a gente coloca tudo para ele digerir, né? Tudo que não é para ser, tudo que é indigesto, a gente faz o estômago digerir até o momento que ele sucumbe, né? E assim com todos os outros órgãos, os nossos rins são para limpar o nosso organismo e o elemento da terra que existe para ser limpo, né, para limpar, é a água. Logo, os rins funcionam à base de água, assim como o sistema de arrefecimento de um carro, né? Então, um carro precisa de um radiador que precisa de água. Só que, se a gente não coloca a água no radiador, ele vai, de alguma maneira, parar de funcionar. Só que a gente esquece que é o mesmo mecanismo existe dentro de nós, né? Um mecanismo de limpeza, um mecanismo de arrefecimento, um mecanismo de funcionamento. E a gente acaba deixando, né, de atender essas necessidades naturais do nosso corpo e a gente modifica as funções dos objetos que fazem parte do nosso corpo físico. Então, o ser humano é campeão de distorcer as realidades, né? E fazer com que as coisas naturais deixem de ser naturais. É isso. Ricardo, não vai falar mais? Como assim? Desistiu? Não, eu levantei a mão exatamente antes de começar a reunião. Você tinha falado se alguém tinha algo para dizer, né? E eu pensei em falar, mas não falei e veio logo no primeiro parágrafo a questão que eu estava sentindo, né? O que tem acontecido é que, conforme eu estou lendo Vedanta e relendo, eu fiquei meio que bitolado em reler, porque cada hora eu recebo algum outro download que eu não trago como compreensão. Conforme eu estou observando melhor as coisas, o que está acontecendo é uma apuração dos sentidos, dos 5 sentidos. Então, eu estou começando a enxergar melhor, sentir mais sabor, né? Só que daí surgiu algumas dúvidas ao longo desse processo, porque eu saio na varanda às vezes e eu ainda pito tabaco, fumo cigarro, tenho esse vício, né? E olhando para o horizonte, eu falei, puxa vida, né? Os sentidos eles estão sendo apurados, mas não é os sentidos que me enganaram. Não é os sentidos que me levaram eu ter um monte de conclusões que, né? Mas só que foi os sentidos que me trouxeram até aqui também, né? Então, o que aconteceu é que eu não consegui obter uma resposta para isso e eu só estou colocando como confia. Vai estudando e confia. Então, eu estou indo na base da confiança, Thaís, sabe? Porque se eu for pensar muito, o que me aparece mais é dúvidas do que
sabe, soluções, respostas, tá? Era isso que eu queria dizer. Eu posso imaginar, porque ao mesmo tempo que pode passar uma mensagem de depuração, né, que os sentidos estão sendo apurados por um processo de depuração, também pode ser uma cilada, né, para deixar você mais refém daquilo que vem através dos cinco sentidos. E isso é uma brincadeirinha mesmo de Ishvara, né, de Ishvara, porque aqui nesse mundo das ilusões, do aparentemente real, tudo pode ser uma coisa como pode ser outra. E o que eu faço nesse caso? Eu faço as melhores escolhas. Eu vou interpretando de acordo com o que está fazendo sentido com o caminho que eu estou escolhendo, né? Então, sim, os sentidos, eles podem nos ajudar a perceber a magia de Maia, né? A magia do mundo dos objetos, mas isso também pode ser uma cilada, e a gente tem simplesmente que utilizar isso a nosso favor, né? E como que a gente faz isso? Não criando nenhum tipo de dependência dessa experiência que os sentidos trazem, mas sim, quanto mais claro for mais clara, né, for essa percepção através dos sentidos, mais você vai conseguir desvendar o que esse mundo dos objetos tem, né? Desvendar Maia. Então, é sim uma vantagem ter esses sentidos apurados, porque ela vai ser uma ferramenta para você caminhar para o seu objetivo, né? Se você perder o objetivo de vista, você pode ficar mais suscetível ao engano, né? A magia desses sentidos, desses cinco sentidos que podem trazer uma ilusão, né, à tona. E sim, eu acho que isso tudo faz parte, Ricardo, dessa percepção do não dual, sabe? Porque se a gente conseguir tratar todos esses objetos, inclusive os sentidos, sem apego e sem aversão, a gente consegue entrar nesse tal caminho do meio, né? Que o Vedanta convida a gente a conhecer. Então, eu acho que é sim uma vantagem, como é sim uma desvantagem. E tá tudo certo, né? Você que vai escolher caminhar com segurança por essa trilha do conhecimento, né? Do autoconhecimento. Tá bom? Alguém mais quer comentar algo? Então vamos continuando aqui. Vivemos em um cosmo feito de conhecimento, um cosmos. Uma árvore é conhecimento, um cachorro é conhecimento. Ah, não, já falei isso, né? Como o Vedanta funciona, então? Nosso meio normal de conhecimento funciona porque existem objetos que podem ser conhecidos, assim como o Ricardo acabou de falar, né? Através dos nossos cinco sentidos. Mas uma vez que o ser está além da percepção ou da dedução, ele não pode ser conhecido como objeto. Yoga e outras práticas lhe dão a experiência de vários estados sutis da mente, mas o Vedanta não lida com a experiência do ser, porque, conforme dissemos anteriormente, você já está experienciando o ser, porque você já é o ser, né? Também não precisamos provar que você existe. Acredite ou não, algumas pessoas no mundo espiritual realmente levam a sério quando lhes dizem que elas não existem. Os budistas estão dizendo isso desde sempre. O ser não existe, é tudo vácuo, vazio, etc. E a multidão moderna do Neo-Advaita, Deus os abençoe, não se sente envergonhada de dizer o mesmo. Nós dizemos que existe apenas um ser, que ele é tudo e sempre está presente. Aqui, gente, fica claro que o James ele tem uma certa aversão ao movimento Neo-Advaita, né? Vedanta, porque é um movimento que mistura um monte de coisa
e segundo eles, passou a ser um desserviço dentro desse caminho, né? Que é como se fosse um Vedanta moderno, que eles deram uma modernizada, mas ficou tudo muito confuso, tá? Então, aqui ele faz uma sátira, né? Que Deus os abençoe. Mas, na verdade, ele discorda, né, plenamente dessa linha chamada Neo-Advaita. Sendo justo, talvez eles queiram dizer que o ego não existe, mas o ego existe. Não é real, mas não é não existente. Então, nessa parte, é muito importante a gente começar a desvendar, organizando isso tudo dentro de diferentes ordens de realidade. O ego existe? Sim, o ego é um instrumento, é uma ferramenta para uma ordem de realidade aparente. Tá? Então, o que é isso aqui? É o que aparenta estarmos vivendo. Não é preciso dizer que você não existe ou provar que você não existe, porque é autoevidente que você existe. Você não precisa de um espelho para saber que tem olhos, pois o próprio ato de olhar prova a existência dos olhos. E você não pode negar a existência de algo, a não ser que esse algo realmente exista. Nada é não existente. Então, logo você pense sobre algo, ele existe, porque os objetos não são nada mais do que o pensamento dos objetos. E como temos visto, a experiência somente ocorre numa mente aparentemente consciente, como pensamentos e emoções. Portanto, não existe isso de não existência, a parte da ideia da não existência. Enquanto eu estava lendo isso, eu me lembrei de alguns quadros psicológicos que a gente lida aqui com as crianças, né? Então a gente participa aqui na primeira infância deles da fase onde eles criam medo de algo, especialmente do escuro. A maioria das crianças tem medo do escuro, né? E aí a gente tende a pensar, que bobagem, né? Essa coisa de medo do escuro, isso não existe. Mas existe e está presente ali dentro daquela mente, né? Das crianças. Então, por vezes eu tive que experienciar aqui um escurinho com as crianças e fazer algumas brincadeiras para mostrar para elas que essa é uma ilusão, né? E dessa maneira, exatamente dessa maneira que eles criam medo de escuro, nós criamos todos os nossos medos, porque os nossos medos só existem dentro de nós. Assim como a gente cria todos os nossos desejos, assim como a gente cria todas as nossas aversões, né? De outras maneiras, fora o medo. Então, é muito legal quando a gente olha para isso e enxerga que esse medo, especificamente do escuro, daquela criança X, é um objeto que ela criou dentro do universo aparentemente real dela. E assim vão sendo construídas todas essas questões, todos esses elementos do nosso universo aparentemente real. Nós vamos colocando significados em todas as coisas que só existem para nós. Mas só da gente pensar nelas, elas existem, né? Então, aquela história do amigo imaginário, né, que a gente cria quando é criança geralmente, isso vai sendo só reproduzido e ganhando outros nomes, mas é tudo imaginário. É tudo dentro que acontece dentro da nossa capacidade imaginativa, né? Da nossa capacidade de construção mental, que é a mesma coisa, é imaginário. Então, quando a gente começa a perceber esse mecanismo de uma maneira mais simplista, como essa, né, da criança, fica fácil a gente desdobrar, né? A gente abrir essa coxa de retalhos e entender como que isso se deu, quais foram os primeiros pedacinhos que a gente emendou ali para que fosse criada toda essa cenografia, né, da nossa vida de hoje.
Mas para saber o que você é e para saber o que significa ser o que você é preciso um espelho. Minha experiência de mim mesmo não é um espelho para você. A experiência não se transfere de indivíduo para indivíduo. Se fosse assim, e eu estivesse apaixonado, eu poderia fazer você ficar apaixonado. O conhecimento se transfere. Se você tem uma vela acesa e coloca o pavio de outra vela próximo dessa, o fogo salta de uma para outra. O Vedanta é um espelho de palavras que revela o que você é e o que significa ser você. Ele faz isso removendo as noções errôneas que você tem sobre quem você é. Ele te revela para si mesmo, utilizando a lógica não examinada de sua própria experiência. O conhecimento de si está em você e a experiência de si está com você sempre, mas ainda há algo a ser conhecido, ou você já estaria liberto, né? Se a gente conhecesse tudo, nem estaríamos aqui, estaremos todos vivendo a liberação, né? Você precisa da visão geral. Ela não está disponível porque você se identifica com as crenças e opiniões sobre quem você é, que não estão em harmonia com a natureza como sendo todo. Essa visão parece não estar disponível aqui, simplesmente porque você acredita que ela só pode ser obtida em algum outro lugar. Fora, né? De novo, o caminho de fora, o caminho que está ao contrário do que realmente está. Você não pode estudar Vedanta. Olha só, essa é uma informação importante, hein? Vedanta é um meio de investigação que precisa ser ensinado. O ego geralmente pensa que é especialista em tudo relacionado a ele e não aceita a ideia de ser ensinado. Os tipos espirituais desiludidos pela visão experiencial frequentemente citam Ramana Maharshi como evidência de que nenhum professor ou ensinamento é necessário para a liberação. Ramana Maharshi, para quem não sabe, gente, foi um ser, um yogi, né, que não precisou, um grande mestre, na realidade, que não precisou fazer essa trilha de conhecimento para acessar a liberação. Ele sofreu uma experiência quase morte e durante essa experiência ele se iluminou com, se não me engano, 17 anos. E então a experiência dele, a vivência dele é citada como a exceção da exceção, né? Aquilo que acontece com a grande minoria, a mínima minoria dos buscadores. E então aqui é um exemplo, sim, que nesse caso ele não precisou de professor para ser iluminado, né? Talvez uma alma altamente qualificada possa sacar tudo de uma vez, mas as chances são as mesmas de ganhar na loteria, provavelmente menores. Os tipos intelectuais geralmente pensam que podem se iluminar sintetizando informações dos seus estudos da literatura de diversas tradições. Mas essa abordagem é igualmente mal concebida. Ler ou escutar alguém falar sobre o ser, Vedanta não fala sobre o ser, ele o revela através de um método particular. Não funciona, porque não importa o quão esperto você pense ser, você não estaria investigando se não fosse ignorante do ser. A ignorância está atuante enquanto você ouve e lê, causando, inevitavelmente, uma compreensão errônea. Além disso, a maioria dos buscadores não sabe a diferença entre conhecimento e ignorância. Eles confundem suas crenças e opiniões com conhecimento. Isso quer dizer que eu não sou a pessoa que vai me iluminar. Eu preciso de um meio de conhecimento impessoal,
livre da ignorância e preciso de alguém que já tenha sido liberado por esse meio para me ensinar. Também é bom que você saiba que alguém que proclama que a iluminação é experiencial, que cita sua experiência como prova de iluminação e espera que suas palavras sejam vistas como escritura, pode ou não ser iluminado, mas não é qualificado para ensinar sobre o ser. Qualquer um pode ter uma epifania que muda sua vida e defini-la como iluminação. Aceitar seu ensinamento e instruções sem espírito crítico é pedir por problemas. Então, aqui ele começa a falar, gente, sobre a importância de se ter um professor qualificado para se estudar as escrituras, tá? Então, mais uma vez, eu acho que nunca é demais eu deixar claro aqui que o que a gente está fazendo agora é uma leitura em conjunto de um material introdutório para as escrituras. Então, aqui, dentro da essência da iluminação, nós não temos nenhum pedacinho de nenhuma escritura, nós temos apenas uma introdução ao método, né? E essa introdução ao método está sendo fácil de ser vista e interpretada, quase que autoexplicativa, né? Então aqui o James ele não dá margem para grandes interpretações, né? Ao nosso gosto. Ele fala a coisa exatamente como ela é. Quando a gente parte para as escrituras, fica muito diferente tudo, porque as escrituras elas são colocadas de uma maneira muitas vezes, como eu posso dizer, tendenciosa de interpretação, sabe? Assim como os estudos bíblicos, né? Se a gente for pegar uma comparação cristã, dentro da Bíblia é possível que a gente faça N tipos de interpretações, né? E aí a gente já vê que numa mesma parte, numa mesma parte mesmo da Bíblia, a gente consegue ter diferentes interpretações de acordo com o interpretador, né? Geralmente os pastores, os padres trazem uma visão específica daquela parte, né? Daquele versículo. E da mesma maneira, os Upanishads, né? Que são as escrituras sagradas, são muito subjetivos e muito amplos de interpretação. Então, quando é chegada essa introdução nesse estudo fino dos Upanishads, das escrituras, isso tem que ser feito com um professor qualificado. E quem que é o professor qualificado segundo o Vedanta? É aquele que já se realizou, que se iluminou, que encontrou esse caminho através do conhecimento e, portanto, consegue fazer isso de uma maneira impessoal, transferir esse conhecimento de maneira impessoal, acreditando no poder do conhecimento que está nas escrituras e não trazendo a sua vivência, a sua experiência para como conhecimento, né? Para ser concebida como conhecimento. Então, nós que já estamos introduzidos, né, um pouquinho mais que vocês dentro desse universo vedantino, a gente está tendo a oportunidade já de estudar as escrituras e estamos tendo uma linda oportunidade de fazer isso com uma professora qualificada, né? Atualmente a gente está estudando com a Glória Arieira, que traz de uma maneira absurdamente clara e impessoal esse estudo, tá? Então, já é bom desde já a gente deixar isso claro, a gente organizar e a nossa mente, né, para que a gente tenha esse setting, essa intenção de, ao buscar um aprofundamento desse conhecimento, saber de que fonte a gente vai receber, né? Porque isso é fundamental dentro do universo do Vedanta, tá? Caso contrário, como diz o James aqui, é pedir por problemas, porque vai criando, no mínimo, um vínculo, né? Com aquele mestre, com aquele professor, um vínculo experiencial,
algo que seja inspirado na experiência. E a ideia não é essa, a ideia é lembrar que você é o ser e que você não se compara a nenhum outro jiva, nenhuma outra entidade experienciadora que está aqui manifestada na Terra, né? Portanto, não existe outro caminho que não o do conhecimento impessoal para que você faça a sua própria investigação de maneira neutra, de maneira descontaminada, ok? Geralmente, as pessoas que são guiadas ao Vedanta já estavam buscando por muito tempo. Alguém aqui é diferente desse caso? Alguém aqui não estava buscando por muito tempo? Chegou de sopetão assim e se encontrou e tropeçou no Vedanta? Ninguém ergueu a mão. Então, continuamos no mesmo padrão, porque acho que a terceira turma aqui está todo mundo no mesmo patamar, né? Quando a pessoa... Ele não é muito adequado para buscadores iniciantes. Então, é muito bom, é muito necessário a gente pensar sobre isso e a gente assimilar isso dentro de nós. Há quantos anos, há quanto tempo nós estamos verdadeiramente buscando as respostas, buscando o caminho espiritual? Isso é fundamental, gente. Tem que haver uma maturidade, um amadurecimento, tá? Existem pessoas que associam Vedanta com uma parafernália de outras coisas, de outros universos, e quer assimilar tudo ao mesmo tempo. Isso não é possível, é pedir para enlouquecer, tá? Se você está fazendo Vedanta e 1 milhão de outras coisas juntas, é pedir para enlouquecer, porque vai misturar tudo e vai dar tilt, tá? Agora, geralmente, os buscadores vedantinos são aqueles que já leram sobre muitas coisas, já tentaram viver em muitas frentes, né? Se encaixar em muitas manifestações espirituais, de ordem espiritual, e estão cansados. Esses são os vedantinos que têm sucesso, tá? Então, a gente já está trazendo, já trago isso para vocês, olharem com sinceridade, com honestidade para dentro de vocês e entenderem se esse é o caso de vocês ou se vocês estão pedindo para enlouquecer. Das duas, uma, tá? Quando uma pessoa chega a um certo ponto da vida, quando ela não está mais atrás de experiências, ela é conduzida ao Vedanta. A fruta colhida da árvore antes de estar madura nunca é boa. Por isso, não fazemos propaganda. Ninguém vê, né? No intervalo da novela das 8, alguém falando de Vedanta. Nem no Instagram, nem em lugar nenhum. Vocês já tinham visto? A grande maioria, aliás, acho que todos que estão aqui, não tinham nunca ouvido falar de Vedanta quando tiveram um primeiro contato, né? Quando a gente trouxe durante os nossos encontros. Porque essa é a ideia. Vedanta é aquilo que está para quem está pronto, né? Que encontra quem está pronto, ok? Não podemos ensinar aqueles que não estão prontos. É perda de tempo para ambos, professor e aluno. A Gabi está comentando aqui que também nunca ouviu antes. A maioria, talvez todos, né? Nunca tenham ouvido antes. Eu, sincera e entusiasticamente, tentei me liberar por 3 anos em tempo integral. Olha só, gente, 3 anos em tempo integral, tá? Lia todos os livros, fui para a Índia, me entrosei com yogis e gurus, fiz muitas práticas, mas ainda assim fui reprovado no teste da iluminação e falhei em me matricular. Olha só, como que o James é satírico, né? Eu gosto muito desse estilo dele. Fiquei tão saturado que desisti de procurar e prometi, contra todas as probabilidades, me tornar uma pessoa normal. Olha só que legal essa definição de pessoa normal, né? Aquela que foge do caminho espiritual, que quer viver dentro da Matrix e se encaixar, né? Se encaixar nessa ilusão.
No mesmo dia que encerrei a busca, encontrei meu professor. E ficou óbvio que eu precisava de mais do que uma técnica. Me senti muito pequeno e ignorante, mas ao mesmo tempo foi impressionantemente libertador descobrir que havia um meio de conhecimento impessoal, testado pelo tempo e uma tradição respeitável de ensinamento disponível para mim. Olha só, grifem essa partezinha aí, quem tem marca-texto, para vocês explicarem para os amigos. Quando alguém perguntar o que é esse tal de Vedanta, ó, aqui está uma descrição muito bacana que ele traz em alguns momentos aí, mas é sempre bom lembrar. Conhecimento impessoal, testado pelo tempo e uma tradição respeitável de ensinamento. Ver o conhecimento do ser funcionando em outro ser humano e compreender que ele o havia liberado era tudo que eu precisava. Olha que história bonita, né? O primeiro professor que a gente teve contato, que era seguidor, né, do James, e trouxe para a gente, inclusive, a essência da iluminação, ele teve história parecida, que é o Arlindo. Ele falou que morou em Ashram, morou com o Osho, né? E viveu muito tempo lá no ashram do Osho, depois estudou com o Babaji, e ele não encontrava essa resposta integralmente, né? E aí quando ele cansou, quando ele saiu lá do ashram do Roxo, porque ele entendeu que aquilo não correspondia, né, à busca dele, tinha uma série de inconsonâncias, né, sobre isso, e sobre a busca, ele desistiu. E aí ele falou, olha, isso, falou para Deus, né, essa busca é tudo que eu gostaria na minha vida, mas se eu não tiver merecimento, tá tudo bem, eu estou desistindo, então. E aí, quando ele fez isso, ele se deparou com esse conhecimento e teve a oportunidade de conhecer o James Swartz. Então, só para vocês entenderem, né, para ilustrar para vocês que tá tudo bem também, se não for o momento de cada um, né, de alguém daqui que está participando dessa sanga, tá tudo bem que esse conhecimento tenha sido acessado por um meio que é assíncrono, né, de uma maneira não sincrônica com o momento de vocês de busca. Mas é sempre bom falar isso porque a ideia é que vocês investiguem, né? Esse é um processo de investigação totalmente desapegado aos resultados, porque o que está sendo trazido até aqui, independente de se vocês vão permanecer até o último encontro ou não, já está sendo incorporado dentro do corpo sutil de vocês, né? Dentro do modus operandi de vocês de alguma maneira. Então, cada encontro que vocês conseguem chegar e assimilar é um passo a mais, é um presente a mais para o ser de vocês, né? Mas existem várias pessoas que apresentam tilts, né? Que dá bug mesmo, falar, não estou conseguindo, para mim é demais e não dá, né? E tá tudo certo. Cada um tem o seu momento de assimilação, tá bom? Escutando, olha só, Shravana, vamos começar a falar do primeiro passo aqui, né? Escutando. O primeiro estágio é escutar. Geralmente, quando você escuta algo, imediatamente começa a formular uma resposta em sua mente. Que danada essa mente, né, gente? Quem não faz isso? Todo tempo a gente quer complementar e responder e mostrar que sabe, né? Uma coisa de louco. Você ouve as plantas e reage, as plantas, desculpa, você ouve as palavras e reage impulsivamente. Mas você, na verdade, não escuta o que está sendo dito, ou de onde está vindo. Você não pode esperar que o Vedanta funcione, se essa for sua abordagem, porque Vedanta é muito mais do que algumas ideias espiritualistas dirigidas ao seu ego. Vedanta não é para o seu ego, Vedanta é para o seu ser, né? Então, se você está ouvindo, querendo falar sobre isso e contar para os outros que você sabe, você não está assimilando, porque você não está escutando de verdade. Tá?
É um corpo de conhecimento que precisa ser assimilado em sua inteireza. Ele emprega uma metodologia particular, sobreposição e negação, que precisa ser trabalhada em você até que você seja capaz de trabalhar por si mesmo. É um processo de emancipação, né? Conforme foi dito lá atrás, os gurus, que de fato são professores realizados e qualificados para o Vedanta, eles buscam a emancipação de cada seguidor, né? De cada aluno de Vedanta. Eles querem que, no tempo menor possível, de acordo com o preparo do seu ser, você consiga fazer essa transição, né? E andar sozinho. Nesse estágio, você tem apenas que manter a mente aberta, o que significa deixar de lado suas crenças e opiniões temporariamente. Não é fácil, mas você precisa deixar o ensinamento e o professor realizarem seu trabalho. O conhecimento tem seu próprio poder. Ele fará o trabalho por você se você permitir. Em algum momento, a visão da não dualidade começará a tomar forma em sua mente e você será capaz de trabalhar em si próprio. O que eu vejo muito nessa fase, nesse primeiro estágio, né, da investigação, nesses primeiros capítulos, vejo pessoas fazendo analogias e buscando comparações com as religiões, com os outros movimentos espiritualistas, né, os caminhos, e tentando, e me trazendo ao longo da jornada, né, tipo, Thaís, mas isso aqui é equivalente àquilo, né? E eu digo que o Vedanta, ele não está interessado ou voltado para esse tipo de investigação, né, de equivalências. É óbvio que para a gente entender uma coisa ou outra, é bom a gente tentar achar, né, alguma coisa equivalente dentro de nós, porque dá aquela sensação de ufa, não estou tão longe assim, né? Mas, como já foi dito aqui, é nítido que se você já está dentro, acessando esse conhecimento, é porque você já viveu experiências que te prepararam para encontrá-lo, né? Então, muitas vezes, esse movimento de ficar buscando analogia, comparação, não é frutífero, porque a gente acaba menorizando, sabe, a grandiosidade do conhecimento do Vedanta, que é muito mais amplo, muitas vezes, do que alguns conceitos que a gente carrega, espirituais, né? Então, isso também é um sinal de que o Shravana não está sendo, de fato, praticado de uma maneira plena, né? Porque significa que a gente está ali, ó, matutando sobre o que a gente está ouvindo e tentando buscar essas equivalências, né? Então, sobre isso, eu já aproveito aqui a oportunidade para deixar para vocês um convite de revisitar com frequência o glossário do próprio Vedanta. Tá? Então, eu mandei no grupo e se alguém tiver acesso aos históricos e puder reenviar, eu estou com um problema no celular nesse momento, nesses dias, e eu não tenho esse histórico. Mas quem puder reenviar lá esse material, é legal para vocês sempre assimilarem e equivalerem o Vedanta com o próprio Vedanta, sabe? Entender o significado de cada termo, cada coisa que surge, com o que há no próprio Vedanta, tá? Para que vocês recorram a significados, a sentidos amplos, tão amplos quanto o próprio Vedanta é, tá bom? Eu já fica o convite aí para que não haja essa retroalimentação dessa busca por analogias ou por equivalências, porque isso pode atrapalhar o nosso processo do Shravana, ok? E aí, terminado aqui a explicação do Shravana, a gente vai para o segundo estágio, que é reflexão, refletindo. No segundo estágio, chamado aqui de Manana, né, dentro do Vedanta e do sânscrito, você é convidado a olhar para o que você acredita
e pensa que é sob a luz do que você escutou e não o contrário. A gente costuma fazer o contrário, né? Quando a gente não faz um Shravana bem feito, o que acontece? A gente vai ficar buscando essas equivalências e vai inverter a ordem dos fatores aqui, tá bom? Então, por isso que o Shravana precisa ser feito da maneira que é indicada aqui para a gente pelo James. Para refletir corretamente, você precisa entregar sua ideia de quem você é para o conhecimento de quem você é, conforme revelado pela Escritura. Então, está claro que se nenhum de nós aqui está iluminado, significa que estamos sob a sombra da ignorância de quem somos, né? Então, quando a gente tenta projetar ignorância no conhecimento, a gente vai fazer o quê? Um downgrade desse conhecimento, certo? Não tem como a gente fazer upgrade de um conhecimento projetando ignorância. Então, uma coisa que tem que ficar sempre clara para a gente é que somos ignorantes da nossa real natureza e estamos buscando respostas de luz, né? Estamos buscando a luz desse conhecimento para nos descobrirmos. Normalmente, temos o direito de avaliar o que ouvimos, mas no caso do Vedanta, esse direito foi cedido às escrituras. Você aceita o fato de que as escrituras são a autoridade, não você. Há muitas coisas que você entendeu corretamente e muitas que você entendeu errado. Assim, esse estágio é um processo de seleção, uma triagem, durante a qual você descarta sua ignorância, baseado no reconhecimento da lógica inatacável do Vedanta, que por sua vez é baseada na lógica não examinada da sua própria experiência. Vedanta simplesmente te conecta com sua parte mais profunda, a parte que sabe, a parte que vê, que contém e que resolve as dualidades da vida dentro da visão não dual. Uau! Olha que lindo, né? Ela dissolve todas as dualidades que a gente vive, que a gente está preso numa visão não dual, que a gente não conhece definitivamente. Além de não conhecer, em princípio a gente rejeita, a gente tende a rejeitar, fica com medo dessa não dualidade, né? A gente fica confuso. Como que dá para ser tudo isso, né? Como que dá para ser bom e dá para ser ruim ao mesmo tempo? Que história é essa? Que ideia é essa, né? A gente tem dentro de nós esse dispositivo de apego e de aversão, que fica o tempo todo se conectando ou desconectando das coisas, como elas se apresentam, né? Então, esse momento, isso que o Ricardo trouxe, por exemplo, né, dessa percepção desses órgãos do sentido, e essa indagação se isso é bom, se não é bom, isso é Manana. Isso é um exemplo claro de Manana, né? Uma reflexão sobre aquilo que está sendo visto e experienciado, entre o que está sendo visto, né, e o que está sendo experienciado. Então, essa mistura faz com que a gente crie esse processo investigativo, né, sob o olhar do Vedanta. Então, é muito legal a gente fortalecer isso e vocês vão percebendo que esse movimento acontece naturalmente. De repente, tudo vocês estão olhando na ótica do Vedanta, sabe? E você fala, meu Deus do céu, é sério que eu tô vendo Vedanta nisso? Sim, você está vendo Vedanta nisso, porque Vedanta está em tudo, né? E aí, às vezes a gente dá uma abusada e tenta projetar isso para os outros que não são vedantinos, né? Aí a gente fica meio chato. Então, a ideia é guardar para vocês esse processo, porque quem não está acompanhando não consegue, de fato, assimilar, né? Então, na melhor das hipóteses, a pessoa pode ter uma curiosidade e querer investigar junto com você, né? Mas existem outros casos aí que a relação fica difícil, cria-se uma distância, né? Então, também já fica a dica para vocês.
façam essa experiência ou façam essa partilha de experiências com buscadores, com vedantinos, porque com quem parece que existe algo natural, né? Que isso é um conhecimento, que é uma conclusão natural que vocês estão tirando dessa nova vida, dessa nova forma de olhar. Mas para quem é samsari, né? Para quem não está nesse movimento, fica muito distante, ok? E por último, assimilando. O estágio final, que é chamado na linguagem vedantina de Nididhyasana, é o resultado de ouvir e refletir. É a completa assimilação do conhecimento que destrói a rede dos desejos baseados na ignorância e o senso de ser aquele que executa as ações. Isso tem um impacto experiencial dramático. Olha, presta atenção nessa palavra, hein? Dramático. À medida que a vida da pessoa se torna livre, serena e completamente satisfatória. É muito impactante, né? Então, chega a ser dramático no sentido de que dá para fazer um filme sobre isso, né? Vira um drama. E vira um drama também para quem está convivendo com a pessoa e ainda no estado sansárico, né? Fala, meu Deus, o que aconteceu com esse fulano que está tão diferente? Meu Deus, e agora como é que eu converso com ele, né? Então, exige muita sabedoria da gente ficar com um pezinho em cada canoa, ter assunto de todos os tipos para todas as estações de rádio, né? Porque é como se fossem estações de rádio, a gente vai sintonizando e vai se adaptando e fazendo isso de uma maneira muito generosa, porque a gente reconhece até naquele que está no estado sansárico o ser, né? Todos somos o ser. Então, os sansaris também são o ser. E eles têm o direito de manifestar a natureza aparente deles, né? Que não é, na verdade, a real natureza, mas a natureza que eles estão escolhendo, né? Então, há de haver uma sabedoria a esse respeito, para não tornar isso muito dramático, né? Insustentavelmente dramático. Investigação não significa perguntar quem sou eu. Investigação é a aplicação diária dos ensinamentos do Vedanta às diversas dúvidas perturbadoras sobre o ser, que aparecem na mente como um fluxo inexorável de medos e desejos, gostos e aversões, e que a agitam. Então, a gente está falando de dualidade, né? Medos e desejos, gostos e aversões. A dualidade faz parte desse universo aparente, ok? Então, ela vai sempre estar pairando aqui nos nossos cenários. Investigação é discriminação. A gente vai usar muito essa palavra, tá? Mente discriminativa, discriminação, o quanto você está discriminativo, quanto você permanece discriminativo. É disciplinar, ó, disciplina aparecendo aqui, a mente para pensar a partir de uma plataforma de plenitude, não de falta. É o contrário, né? Do que a maioria de nós estamos condicionados. Talvez eu possa afirmar que somos todos condicionados à escassez, porque esse é o modus operandi da Terra, da forma que isso se manifesta hoje na nossa sociedade, no mundo, né? É a escassez. É preciso vigilância constante, portanto, né? Não estamos tentando matar ou transcender a mente. De novo aparece esse conceito aqui, né? Esse é um conceito budista que aqui não é considerado no Vedanta. Não tem como matar a mente, não. Se você está em um corpo humano, sua mente será ativa do útero ao túmulo. Ela pode ser educada e purificada, mas jamais destruída. A mente está aqui amando de um poder muito maior que você e está para ficar. Na verdade, ela não é realmente sua mente. Geralmente, a mente é sua chefe. Ela pensa por você e lhe diz o que fazer.
A noção experiencial de iluminação é uma tentativa desajeitada de abordar a questão do controle, o que é possível, mas não transcendendo ou destruindo a mente. O Vedanta ensina que a mente é o que a mente é e o motivo pelo qual o que ela pensa está ou não em harmonia com a realidade. Os ensinamentos incluem um corpo de conhecimento subsidiário, comentários feitos por grandes sábios que resolvem certas contradições aparentes, inerentes à natureza da realidade. O aparente paradoxo apresentado pelo surgimento da dualidade. Sobreposta à realidade não dual. E um método brilhante, sobreposição e negação, através do qual a ignorância do ser é removida. E aí? Aqui termina, então, o terceiro capítulo. E eu considero importante a gente trazer aqui algumas visões, né? Eu vou abrir a palavra para vocês agora. E se sobrar um tempinho, fala um pouquinho sobre as perguntas e respostas para que esse encontro fique organizado por tópicos, né? Por capítulo. Então, a gente não vai entrar no quarto ainda hoje, mas vamos aproveitar esse tempo, então, para trazer um pouquinho mais de aprofundamento. Então, antes da gente começar aqui com as perguntas e respostas, eu queria saber se alguém tem alguma coisa para dizer, ou para perguntar, ou para complementar. Thaís, Oi, Rodrigo. oi, Rodrigo. Então, aqui no final ele fala em um método brilhante, sobreposição e negação, através do qual a ignorância do ser é removida. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa negação, sobreposição? Uhum. Ó, que ele fala assim, um pouquinho antes, né? Os ensinamentos incluem um corpo de conhecimento subsidiário, comentários feitos por grandes sábios que resolvem certas contradições aparentes, inerentes à natureza da realidade. O aparente, toda vez que aparecer aparente, fiquem atentos, tá? Que é aquilo que faz ligação com realidade aparente, que é o que não é real, tá? O aparente paradoxo apresentado pelo surgimento da dualidade, sobreposta à realidade não dual. Então, a realidade é não dual. Tudo que aparece dual é uma sobreposição, tá? O que é sobreposição? É uma projeção, é uma ilusão que é colocada como uma camada em cima do que é real. Essa sobreposição, ela é causada aqui para gente por Maya, tá? Então, Maya é a causadora dessa ilusão, é a projeção da ilusão, ok? E essa projeção de ilusão causa sobreposição, ok? E aí que ele fala, e um método brilhante, sobreposição e negação, através do qual a ignorância do ser é removida. Então, sobreposição e negação significa você entender essa sobreposição e negar a existência dela, tá? Então, somente quando você consegue entender que existe essa sobreposição de Maya, você consegue negar que isso é real. Entender isso como uma realidade aparente. Quando você começa a negar, né? E assim, não é uma negação que você sai na rua com uma plaquinha dizendo Maia não existe, né? Ou
faz qualquer tipo de movimento, assim, contrário a isso. Não é. É uma questão de compreensão profunda, de você perceber que aquilo está acontecendo, e geralmente isso acontece em situações mais caóticas, tá? Quando você vê, assim, um pandemônio formado, você fala, pera, isso aí não é real. Né? O que é real, então, dentro disso? Quando você começa a fazer esse tipo de movimento de negação, você começa a revelar a realidade. E aí, através disso, desse movimento de conhecimento da sobreposição e de negação dela, você remove a sua ignorância. Seria a discriminação, né? Exatamente. Resumindo. Isso só é possível, Rodrigo, através do exercício da discriminação, tá? Que, segundo James disse aqui atrás, é um processo de vigilância constante, tá? E quando a gente diz vigilância constante, a gente está falando 24 horas por 7 dias. E, inclusive, existe um indicador para isso que eles chamam satiricamente de mokshômetro, porque moksha significa, na linguagem vedantina, a iluminação. E o mokshômetro é como se fosse um painel indicador de quantas anda seu processo de iluminação, né? Então, dentro do mokshômetro, eles consideram 3 indicadores, que é a quantidade de vezes que você perde a linha, né? Se perde dentro dessa linha, o tempo que você tem de recuperação, tá? Então, quantas vezes, o tempo que você se recupera, o tempo que você leva para cair de novo, tá? Então, são todos indicadores do mokshômetro, porque existem algumas valas comuns, né? Então, a ideia é que você parta para um processo de ilusão inédito, de coisas novas que aparecem, né? De objetos novos do campo. Então, quando você está caindo na mesma ilusão do mesmo objeto, seu mokshômetro está lá embaixo. Ih, meu mokshômetro está fraco. Deixa eu olhar isso aqui, deixar de cair nessa vala comum, né? E a gente vai falar mais sobre isso com mais detalhes nos próximos capítulos. Mas é basicamente isso, esse processo do mokshômetro, né? E da negação da realidade aparente, né? Dessa sobreposição de Maya, só é possível quando a gente está discriminando, tá? Então, e é muito interessante que a gente vai perceber e vai conhecer através do Vedanta que isso continua acontecendo quando a gente não está no estado de vigília. Que estado de vigília é esse? Ó, os olhos abertos, despertos com o nosso corpo, né? Então, por enquanto, o nosso corpo físico está, através dos sentidos, absorvendo e assimilando, né? Usando a mente e para o processo de assimilação. Só que quando a gente dorme, a gente descansa, isso continua acontecendo, esse processo continua acontecendo no nosso corpo sutil, né? Então, qual que é a nossa incumbência somente? A gente, quando eu falo 24/7, é um exagero, porque a gente dorme aí umas horinhas por dia, né? Mas enquanto a gente está vigilante, em estado de vigília, a gente tem que se manter o maior tempo possível discriminativo, tá? De preferência todo o tempo da vigília. A gente acordou, já está discriminando, tá? Então, isso é interessante porque faz você ter uma outra visão até do despertador que está tocando às 6 da manhã para te tirar daquele soninho, naquele inverno, né, debaixo do cobertor. Então, tudo muda. A partir do momento que você está vigilante, você tem uma interpretação sobre diferente, né? Diferente ou real sobre absolutamente tudo que você experiencia. E isso é fantástico, é algo que é real, né? Que eu posso afirmar porque eu estou nessa busca aí há algum tempo e sei que esse dispositivo acontece. E tem mais gente aqui, né, que está estudando com a gente, que sabe que isso é real e natural, automático, né? Quem conta aí pra gente quem está vivendo isso, quem está mais tempo aqui que confirma essa informação? Se bem que hoje a gente tem poucos, né?
veteranos da essência. Só tá a Su. Quem mais que fez a essência inteira? A Tati! Verdade. É real, assim, muda muito a visão de tudo que você tem, né? A discriminação, assim, você começa a olhar todos os padrões que você tinha. Ai, e dá até vergonha, porque você olha assim e você fala, meu Deus, eu tô caindo nisso de novo. Puta que da merda. Mas que giva besta, né? E é uns negócios assim, sabe? Você começa até a se ver na terceira pessoa, é uma coisa muito interessante, assim, que acontece. E não sei, o Betânia é maravilhoso, assim, para mim. Eu antes gostava muito mais de falar também, hoje eu também já gosto mais de ficar em silêncio também, então a escuta passa a ser muito mais frequente, e faltam palavras mesmo para explicar o que vai acontecendo dentro da gente. E eu só digo para vocês, assim, não desistam, se permitam a conhecer mesmo, a ter esse conhecimento do ser, e sempre expor a mente a conhecimento também é muito legal, né? Principalmente aqui na essência, né? Sempre reler, igual o próprio Ricardo falou, né? Então, é uma delícia, assim, porque começa a ficar emocionante mesmo, né? A visão de Deus e a visão de confiar, de entregar a vida para Deus mesmo, assim, é uma coisa fantástica. Então, se permitam mesmo. É maravilhoso. Gratidão, Tati. Hoje eu estava conversando com a Tati, né? Que ela está aqui em casa todo dia, me ajudando aqui com o Miguel. E ela estava falando para ela, Tati, eu não canso de admirar essa dádiva, esse movimento tão perfeito de Ishvara, né? Do Criador. Porque, meu Deus, quando a gente tenta escapar pela tangente, sabe? Que eu de vez em quando dou uns truques, assim, tento dar uns truques. Vem ele e apresenta os objetos, assim, na cara, do tipo, você vai escapar por aqui? Então, olha para isso aqui, né? E aí você olha e fala, meu Deus do céu, tá bom, eu desisto, eu me rendo, chega dessa palhaçada, né? E esse processo chega a ser satírico mesmo. A gente começa, como a Tati falou, tirar sarro de nós, fala, não, Giva, não é possível que você está querendo de novo entrar nessa roubada. É sério, sabe? E aí você ri e torna a vida leve de um tanto que não dá para contabilizar, assim, não dá para explicar. Fora os casais, né, que a gente vê aqui aparecendo de vez em sempre, os estudantes em pares, gente, chega, é engraçado também como que fica a relação, sabe? De vez em quando o negócio ferve, assim, fica mais acalorado por aqui, daí a gente começa a ter uma discussão, e daí de repente um olha para o outro, tá bom, corta o drama onírico, né? Vamos olhar como vedantinos, vamos ligar o botãozinho da discriminação. Aí, acabou, a partir dali, tá, vamos olhar então, pela ótica do Vedanta, o que está acontecendo? Que verdade você está trazendo? O que a gente vai resolver sobre isso? O que a gente escolhe ser, né? O que a gente escolhe acreditar? É simplesmente incrível, sabe? Aí você fala, nossa, não fica sem graça. Não fica sem graça. Não fica, absolutamente contrário, assim, porque fica muito mais cheio de graça. Porque você olha e fala, meu Deus, olha que graça que é viver, né? Como a vida tem graça, a graça está em tudo. É essa graça do Criador, colocando essas pegadinhas para a gente desvendar. Aí a gente, de fato, se sente jogando o jogo, né? Porque é aquilo que eu falei no começo. Quando a gente começa essa investigação, lá atrás, nos capítulos iniciais, né? A gente tem a impressão de que a gente está jogando um jogo sem ter absolutamente nenhuma noção de quais são as regras, né? E a partir do momento que você vai avançando nos capítulos, você vai ganhando essas cartinhas, né, de instrução do jogo. Aí você se sente jogadora de fato, você se sente pertencente de fato, sabe? A esse mundo. Você fala, olha que legal, cara, agora eu tô jogando, sabe?
aquele primeiro joguinho de tabuleiro que a gente começa quando criança, assim, desvendar, e aí a gente se sente todo importante, que a gente tem um pininho ali de uma cor, olha, pertence a esse tabuleiro. É esse sentimento, sabe? De pertencer ao tabuleiro da vida, ao tabuleiro do mundo. E falar, meu Deus, olha, estou entendendo esse joguinho, agora sim, né? E isso traz um alívio, gente, que é o antídoto para qualquer tipo de problema emocional, espiritual, sabe? E assim, ainda assim, é aquela história. Aí chega uma hora que vira videogame, sabe? Tipo o jogo do Mario Bros. Porque daí vão aparecendo os chefões com outros instrumentos, com outras ferramentas que te matam ali né, no susto. E aí você tem que olhar e desvendar. Então, esse jogo é um jogo eterno, né? Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai estar jogando, a gente só vai passando os grades e se deparando com os chefões novos. Só que é muito louco, porque quando você, de fato, se depara e está discriminativo, você fala, opa, um objeto novo no meu campo, deixa eu ver o que ele tem para mim, sabe? Não é mais aquele processo de, ai, não quero ver, socorro, tira ele daqui, porque não tem mais aversão. Então, o Yanni, que é o que o Vedanta considera o sábio de si, né? Ele não manifesta mais aversão a nada. Ele aceita, ele acolhe todas as manifestações e todos os objetos para desvendá-los, considerando que eles podem ser uma peça importante para esse tabuleiro da vida, né? Então, com essa analogia, acho que fica fácil a gente entender basicamente qual que é a proposta, né? E de fato, gente, isso acontece da forma mais natural do mundo, tá? Olha só, temos 3 mãozinhas erguidas. Quem ergueu primeiro foi o André. Vamos lá, André, o que você traz pra gente? São 2 comentários, na verdade. Um é justamente sobre isso que você acabou de falar, de como a gente começa a perceber desde o emocional ao espiritual ao psicológico, talvez, acho que se encaixa mais, na sutileza, assim, né? Eu lido com depressão há um tempo, assim, né? Então, tem momentos que eu dou uma queda boa, assim, e nas 2 últimas semanas eu tava bem na beirinha, assim, e aí foi engraçado, porque normalmente eu preciso do auxílio da minha psicóloga para eu começar a questionar e a falar, não, pera lá, por quê? Onde que está o gatilho disso? O que está acontecendo? O quanto disso realmente você precisa se permitir sentir? Ou quanto disso você está negando de sentir? E aí eu comecei a perceber, não, pera, eu estou negando de sentir alguma coisa. E aí eu comecei a me auto-questionar sobre essa dualidade daquilo do que eu podia de fato resolver, daquilo que eu não podia resolver, daquilo que era realmente real e daquilo que não era. E aí, isso me leva à minha pergunta, Thaís, que é, se você pode explicar o 4º parágrafo da página 39 de uma forma mais didática para mim, que eu fico com algumas dúvidas. Porque ele fala que a mente é a chefe. Uhum. Né? E aí que existe uma força maior que te colocou essa mente, no parágrafo anterior que fala isso, do útero ao túmulo. Essa força maior, então, seria qualquer ideia de um Deus, uma energia criadora, é isso? Então, eu vou ler de novo, tá? Geralmente a mente é sua chefe. Geralmente a mente é sua chefe. Por que geralmente? Porque a gente está condicionado a acreditar que a mente é soberana, que ela traz para a gente tudo que a gente precisa, né? Que é ela que traz as percepções reais da vida, tá? Ela pensa por você e lhe diz o que fazer, porque a mente ela é um dispositivo de sugestões, né? Ela é sugestiva, fica o tempo todo sugestionando. A noção experiencial de iluminação é uma tentativa desajeitada de abordar a questão do controle, o que é possível, mas não transcendendo ou destruindo a mente. O que é a noção experiencial de iluminação? A noção experiencial de iluminação é aquela experiência epifania que a gente tem
de iluminação, né? Que inclusive acontece bastante nos processos de ayahuasca, com ayahuasca, né? Os processos de expansão de consciência. Mas qual que é o perigo disso? O perigo não é o que a gente experiencia. O perigo é a tradução, a interpretação daquilo que a gente experiencia. Porque enquanto a gente está só experienciando, aquilo está acontecendo de uma forma neutra, plena, né? Sendo manifestada dentro de uma natureza. A partir do momento que você tenta encaixotar essa informação experiencial dentro de um processo cognitivo, você vai subordinar essa experiência numa caixinha da mente, tá? E esse processo de subordinação, ele quase sempre é catastrófico. Então, existem questões que são, como eu posso dizer, eu sempre uso essa palavra, inclusive, para as experiências da ayahuasca, inenarráveis. Não tem como você narrar, não tem como você transportar algo que está aqui inteiro, íntegro, né? Uma experiência plena e abundante dentro de uma caixinha mental. Então, geralmente, esse processo é trágico. Esse processo menoriza, né? Ou seja, torna menor, minimiza a grandeza da experiência, tá? Existem alguns raros casos, que o Vedanta já trouxe, inclusive do Ramana Maharaj, que eu falei lá atrás, onde o ser, ele está mais nítido para aquele jiva, para aquela entidade experienciadora. Então, aquele jiva pode ter colecionado vidas de uma busca plena pelo conhecimento e não ter chegado lá, né? Mas ter estado muito próximo de chegar numa experiência passada, numa vida passada. Então, por exemplo, se eu fizer a passagem amanhã, o que vai acontecer? A Thaís estava numa busca. A tendência é que esse novo jiva, essa nova entidade experienciadora que foi Thaís, já tenha uma maturidade, né? Já tenha uma introdução, já tenha uma facilidade de assimilar Vedanta na próxima experiência, tá? Então, provavelmente é isso que acontece, inclusive os próprios professores de Vedanta dizem, né, afirmam que é isso, que existe uma maturação daquele jiva para aquela iluminação através de uma experiência, ou seja, a mente dele já está tão preparada que não vai distorcer essa experiência, né? Ou que não vai minimizar essa experiência, vai conseguir sentir e traduzir da maneira plena da iluminação, ok? Mas 90x%, não posso precisar, dos casos acontece da mente distorcer a experiência da iluminação, ok? E não conseguir manter plena essa experiência. Então, ali, ó, o que é possível, mas não transcendendo ou destruindo a mente. Por quê? Quando a gente tenta também transcender ou destruir a mente, a gente vai ignorar que a mente existe. Isso é ignorância. Não tem como a gente ignorar que a mente existe. A mente continua existindo. Só que ela é um instrumento que vai te traduzir sempre uma realidade aparente. Tá? Então, o que a mente é capaz de fazer? Olhar para essa realidade que não é real, é aparente, e trazer para você informações sobre essa realidade aparente. Então, nesse processo que a gente falou lá do Rodrigo, né, sobre a negação, mais para frente ele fala sobre isso, que é a projeção e a sobreposição e a negação, é esse processo de que o observador, que está antes da mente, ele olha para tudo isso que a mente está apresentando e nega essa realidade aparente. Tá? Então, esse é o processo de iluminação, esse é o processo de liberação. Mas ele não nega a mente, ele nega as mentiras que a mente traz. Tá bom? Ele entende que a mente é necessária. É necessária para quê? Para que a gente tenha essa experiência daqui que a gente está se dispondo a ter. Estamos aqui experienciando. Então, dentro dessa ordem de realidade, é necessariamente,
como um instrumento dessa experiência, tá? Então a gente não pode negar a mente. E o Vedanta ensina o que a mente é, um instrumento de percepção de uma experiência, de uma realidade não aparente. Isso é a mente, nada mais do que isso, ok? E o motivo pela qual o que ela pensa está ou não em harmonia com a realidade. Então, pode estar em harmonia com a realidade? Pode, mas muitas vezes pode não estar também. E a gente conseguir discriminar quando ela está e quando ela não está, é Vedanta. Tá? Então, isso é Vedanta. Discriminar essa harmonia ou desarmonia da mente com a realidade aparente e com a realidade real do ser. Ficou claro para você, André? Agora sim. Tá. Então é isso, tá? A gente às vezes fica tentando traduzir com a mente essa experiências de iluminação, né? Então não dá. A mente tende a sempre desvirtuar o conhecimento da sua essência, ok? Então a gente condiciona cada vez mais a mente para nos ajudar nesse processo, porque a discriminação também acontece através da mente. Só que é a mente disciplinada. E na maioria das vezes ela quer se indisciplinar, ela quer se colocar contra esse processo de busca e de investigação, porque ela está condicionada a crenças que já foram construídas até aqui. Não é culpa dela. A mente é um conjunto de programações, né? Então não é nada pessoal. Ela não está jogando contra você, mas ela está simplesmente operando com a quantidade de programações que está contida nela e foram acumuladas até aqui. Então, na maioria das vezes, a tendência é que ela sabote o processo simplesmente por ser essa tal mente que acumula essas crenças, tá bom? Então, não briguem com a mente, não odeiem a mente, não rejeitem a mente, porque ela só está sendo ela mesma. Ela está seguindo a natureza dela, né? Então, a gente é que tem que entender que nós não somos ela. E que ela pode sim nos ajudar na medida em que ela se disciplina para esse processo de discriminação, ok? E o Fagner, o que conta pra gente? Ou a Elis? Acho que dá para ver? Sim. Boa noite, tudo bem? Não tem pergunta não sobre a aula de hoje, é mais uma experiência, né, que eu passei recentemente com a perda do meu pai e não senti, né, aquele sofrimento que eu acreditei que eu deveria sentir, né? Porque eu compreendi que ali o processo dele como matéria tinha sido concluído, tinha sido esgotado, né? E o ser real dele foi para o descanso, foi passar um período aí para se preparar para o retorno, porque com certeza ele vai retornar, né? Ele tinha a espiritualidade dele, ele se encontrou, né? Nos últimos anos da vida dele, dentro do mormonismo e tal. Mas, assim como eu acho que ele estava no caminho dessa iluminação, né? E, infelizmente, a gente lembra dessa trajetória um pouco tarde, né? E isso não nos livra, né? Eu não sou iludido de que vou ter um momento de epifania, me tornar um sábio, sabe? E gozar da permanência no jardim da bem-aventurança, né? Mas eu me deparei com um sentimento estranho que, junto com a dor da perda, eu não tinha sofrimento, né? E isso me deixou bravo, porque eu queria sofrer, né? E depois eu compreendi que o sofrimento que eu buscava vinha
o desejo de julgá-lo ou de me julgar, mas não ficou pendência, né? Houve amor, houve perdão, houve reaproximação, e foi estranho eu me encontrar em paz, né, dentro do luto do meu pai. Claro, óbvio que eu fiquei triste, né? Depois sozinho, chorei e tal. Mas é interessante porque, junto com a aula do Vedanta, eu tenho lido bastante o Bhagavad Gita, né? E ele coloca essa questão, né, da imortalidade da consciência, do espírito, né? E como a matéria, esse mundo que nós vivemos, ele é suscetível ao fim, né? Portanto, essa questão de não ser real, né? Porque a nossa essência, o espírito que habita, ele é o ser real, né? E não a carne, não a matéria. E é um sentimento conflitante, porque a gente, como ser humano, a gente tem essa tendência a querer sofrer demais, né? Mas eu aceitei, ele morreu de Covid, então não pude nem ver o corpo, nem nada, né? No dia que era para reconhecer, eu dei essa prioridade para o meu irmão mais velho, né? Para que ele pudesse fazer e cumprisse, né? A sua hierarquia dentro da família. O meu irmão mais velho, eu tenho aprendido isso graças a Elis, graças à paciência, né? Que as pessoas têm comigo, né? E eu acho interessante esse caminho, né? Dessa iluminação, essa busca pela paz. Quando a gente encontra um pouco dela, a gente fica bravo, a gente quer sofrer, né? Quer sofrer mais do que os outros. A gente tem o desejo de que as pessoas enxerguem o sofrimento dentro da gente. E, estranhamente, eu não tive isso, né? Essa dor exacerbada, tal. A tristeza, sim, ela existe porque eu não vou mais ter, né, a presença e nem nada que meu pai, como matéria, poderia me proporcionar, né, nos momentos. Mas eu tenho a consciência dele dentro de mim, né, dentro dos meus familiares, e é legal a gente perceber que existe essa conexão, né, que apesar dele já estar no descanso, né, do espírito dele, eu ainda sinto e vou sentir a vida inteira essa presença dele dentro de mim, na minha lembrança, né? E aí eu percebi que como é importante a gente criar boas lembranças, né? E não é uma questão de se preocupar menos com as coisas, é uma questão de começar a entender, aceitar que as coisas estão aí. Muitas vezes a gente pode interferir nisso, né? Em situações de injustiça, eu acho que a gente deve interferir, sim, né? A gente tem que estar sempre preparado para essa batalha, mas que a gente não controla o resultado final, né? Então, a vida, ela começa e ela termina, né? Por mais que a gente sofra, né? É o fim e não tem o que fazer, a gente aceita e continua a nossa caminhada, né? Continua essa caminhada pelo conhecimento e pela libertação, que é o que traz a verdadeira paz, né? É o conhecimento. Quanto mais a gente tem esse olhar crítico para as coisas, né? Não estou falando de uma forma ruim, esse olhar crítico, né? Mas de entender que aquilo é efêmero, aquilo é passageiro, aquela satisfação, na maioria das vezes, é fruto de um desejo, né? É a manifestação do ego. E é tudo isso, e inclusive nesses momentos de dor, né? Tá presente esse desejo da gente tentar expressar mais do que o outro, gritar mais alto, tirar mais lágrimas dos olhos, né? E eu praticamente não chorei. Da hora que eu soube em que ele faleceu
até o momento que a gente enterrou o corpo dele, né? Eu só consegui chorar um dia depois, né? Quando eu conversei com uma prima que eu nem conheço, que mora na Índia, e ali eu senti a necessidade de me abrir e trouxe as lembranças, e foi uma coisa boa, apesar da dor, apesar das lágrimas, né? Ajudou a trazer um pouco mais de alívio. E, assim, eu acredito que esse é o propósito, né? A gente tirar esse véu verdadeiro, né, meu? Que cobre a gente. E passar a ser motivado não só pelo desejo de apego ou de aversão, mas pela presença. Ontem eu fui aí na sua casa, você sabe. A gente foi fazer um trabalho com a Nath. E o tempo inteiro, a minha batalha ali durante a terapia do som foi de estar presente naquele momento, para aquele trabalho, né? E é o que eu tenho tentado fazer constantemente, né? Trazer essa presença, sentir o meu corpo, sentir os meus sentimentos, né? Entender que, apesar de tudo, a minha essência é maior do que esse corpo, né? E eu estou conectado a tudo. E tudo faz parte desse ser divino, dessa consciência divina de Deus. E é bem bacana participar desse movimento e passar a entender isso. Infelizmente foi com quase 40 anos de idade, né? Poderia ser com 17, né? Mas não rolou. É isso. Ai, meu Deus do céu, tá vendo? Ó, mais um presente aí, gente, né? No dia de hoje. Como é lindo ver tudo isso, porque a gente está junto há um tempo, né? Talvez uns 2 anos que a gente tem trocado aí esse conhecimento, essa partilha de busca, né? Como buscadores que somos. E foi muito satisfatório ver esse comportamento seu, essa sua forma de traduzir essa experiência, porque como a gente falou, né, como a gente vive falando, do tal do mokshômetro, do momento em que a gente valida essa nossa busca e como está funcionando tudo isso na prática, porque isso emana, né? É você viver e falar, na experiência, você reafirmar esse conhecimento que você está buscando, né? E conseguir identificar isso na sua experiência. E, geralmente, essa percepção acontece justamente nessas cenas mais dramáticas da nossa vida, né? Que tendem a nos levar a esse estado de sofrimento. E dentro do Vedanta, a gente aprende que a dor é inevitável, porque ela vem através dos nossos sentidos. Porém, o sofrimento é opcional, é de fato opcional. Depende do nosso poder de discriminação, né? Então, quando você falou da questão da crítica, né, de olhar com senso crítico para as coisas, isso é discriminação pelo Vedanta. Então, sim, a gente precisa criticar. O que é criticar? Criticar é olhar e investigar se aquilo é real ou não, né? Duvidar daquela realidade que se apresenta. Então, você conseguir manter essa mente discriminativa nesses momentos dramáticos da vida que estão, né, todos imbuídos a um monte de crenças que fazem parte de uma cultura do sofrimento, né? Isso é Vedanta, isso é ser vedantino. Então, quando a gente vê esse tipo de experiência acontecendo, você não tem ideia, para mim, Fagner, o quanto isso é valioso, o quanto isso reafirma, sabe? Com questões práticas, com questões muito nítidas, muito inegáveis, do quanto isso é real, do quanto isso liberta, do quanto isso traz paz. Né? É muito lindo de ver, é até emocionante. Fico muito, muito feliz
por enxergar esse Fagner aí, vedantino revelado, né, se revelando. Até a questão da partilha, que é mais rara, né, na sua personalidade. Você é um cara de mais reflexão e menos partilha. Você fala pouco, né, comparado com outras pessoas, tipo Elis, por exemplo, que não para nunca de falar, está sempre trazendo informações para a gente. Então é muito nobre, né, ver esse movimento rolando aí, você conseguindo colocar de uma maneira tão objetiva, tão bonita, essa falácia, né, todas esses enganos da realidade aparente, né, se organizando aí dentro de você. Muito lindo. Gratidão por isso. Eu costumo... Aquele livro que o Mário me passou, que fala das datas de nascimento, é uma peculiaridade ali que eu li no meu dia, né? Uhum. E que vai de encontro a isso que você disse, a questão de... Não é que eu não falo, né? Mas eu quero usar o meu tempo com sabedoria, né? Para falar algo que seja relevante, né? Porque eu sei que o tempo de todo mundo é valioso, né? Então a gente precisa meio que agregar, né, nesses momentos. Aí por isso que eu falo pouco, porque eu acho que eu não agrego tanto às vezes. Você é mais seletivo, né, com as suas partilhas. E isso é muito legal, é uma característica, né? Uma característica que traz aí a sua personalidade, que é linda, né? Gratidão por isso, gratidão por essa generosidade, então, de hoje, dessa riqueza dessa partilha. Olha, eu fui vendo que as pessoas foram ficando sem palavras aí, né? Tinha alguns na fila com a mãozinha erguida, e aí desistiram no caminho. Conta aí, Ricardo, o que aconteceu? Não, seria mais referente ao relato do André, né, sobre depressão. No meu caso, né, ele questionou sobre o parágrafo que fala sobre assimilando, né, assimilação. No meu caso, eu sofri anos de depressão, mas foi anos, e no meu caso eu não sabia precisar nem quando tinha começado e quando começou a acabar. Uhum. Só que foi um conjunto de situações e de coisas que foram acontecendo juntas. A sua analogia sobre o videogame, ela é muito pertinente, é muito legal, porque é o seguinte, no computador você tem um algoritmo. O algoritmo nada mais é do que você ensinar o computador a discernir os códigos binários, 0 e 1, né? Conforme a gente vai fazendo esses downloads de software, um monte de coisa, a gente fica com tanta informação, mas com tanta informação, que fica difícil entender até o que a gente está sentindo. Isso deixa a gente, às vezes, aflito. No meu caso, me deixava muito aflito, o que me levou a buscar, né? Só que o negócio é muito interessante, porque ele não é só código binário, processador, memória RAM, né? Que isso é muito comparado a nossa, como nós funcionamos, né? E webcam, as ferramentas que a gente recebe as informações, né? E como interpretamos o algoritmo. O mais interessante é que tudo parece o computador, menos um fator, que é o canal do amor, que ele não é um programa, ele é simplesmente um bug ali, que é da onde a gente vai conseguir acessar, né? Esse não é o programador e operador, é uma coisa que a gente não faz ideia. Então, na analogia, o computador ele é muito pertinente, mas o programador e o operador não. E o bug desse amor muitas vezes aparece no processo da ayahuasca. Porque quando eu estou no mental, quando eu pego e estou lá, entrei no processo e fui para o mental, eu vou tentar usar todos os meus algoritmos para tentar interpretar. E nessa hora, junto com os algoritmos, vem o algoritmo dos sentimentos, né, que é outro objeto. Então, tá com medo, tá com receio, tá com insegurança, com um monte de coisa, aí começam as interpretações. Eu perdi a mediação, muitas vezes assim. Ou quando eu olhava também com muita felicidade, olha que interessante, eu tenho que contar, passou, né? Mas tudo isso acontecendo no agora e com esse bug no programa que é o amor. Eu acho muito interessante. Então, a depressão, ela foi passando, né,
conforme eu fui assimilando, e foi um conjunto de fatores que me levou a sair dela. Por isso que eu tenho muita gratidão, até o psicólogo que me deixou com raiva dele, né? Então, eu tenho gratidão, sim, porque, nossa, eles foram facilitadores para chegar até aqui. E quando a gente chega aqui, a gente começa a perceber que ainda tem muito que conhecer, que a gente está conhecendo uma mera fração, e dentro dessa fração, tira algoritmo, tira software, tira tudo, e tenta pegar e assimilar isso, né, de uma forma mais pura, né? E eu acho que através dessa canalização do amor mesmo, que é um bom observador, né, Thaís? Era só esse o relato que eu queria fazer. É exatamente sobre isso. A gente vai entender um pouquinho, vai ter um capítulo inteiro só de amor aqui nesse livro, que fala o que é o amor segundo Vedanta. E sim, e quando a gente tenta, de novo, empacotar, embrulhar o amor nesse algoritmo da mente, aí dá ruim, né? Porque não dá, não tem papel, não tem embalagem que caiba, né? Esse amor, essa essência. Então, é muito incrível, é muito real mesmo. Exatamente, essa analogia é muito útil também, porque o amor faz a gente sair da Matrix, né? Faz a gente quebrar o sistema. Então, isso é um processo necessário. E a gente está fazendo isso aqui agora, essa investigação, em primeiro lugar, por amor a nós, né? Por amor à nossa existência, para nos honrar, para fazer isso fazer sentido, porque tem que fazer sentido, cara. A gente está aqui para fazer o quê, afinal, né? Então, aqui, esse estudo é uma grande manifestação de auto-amor. Às vezes a gente fica pensando, ai, nossa, eu só me judio, eu não me dou amor, porque a gente associa amor a carinho, né? A coisas, autocuidado e tal. Isso aqui é um autocuidado, é um ato de autocuidado, né? É uma reflexão profunda, um autocuidado para a nossa mente, um autocuidado para o nosso coração. Então, quer autocuidado melhor que Vedanta, gente? Não tem. É um auto-amor, né? É o nosso ser tendo voz, ganhando voz, né? Para se manifestar e nos colocar no caminho da verdade. Que lindo isso. Muita gratidão, Ricardo. Todas as analogias são bem-vindas, principalmente nessa fase. Ah, e uma outra coisa que me ocorreu de te falar, que raiva é importante também dentro do processo, porque raiva é rajas, depois a gente vai ver as 3 energias que permeiam a Terra, e uma delas se chama rajas, que contém raiva. Raiva faz a gente se movimentar, então não importa o sentimento que venha, o que importa é aquilo que a gente traciona através desse sentimento, sabe? Então, sim, muito legal e muito importante, muito sagrada essa raiva, esse psicólogo que te deixou com raiva. Inclusive, raiva é uma maneira que nós, coaches, né, que no processo de coaching, usamos para fazer a atração acontecer, né? Então, quando o cliente está muito quieto, muito sem ação, né, inerte, a gente desperta a raiva, chama coaching provocativo essa técnica. Existe até uma técnica para fazer ele sentir raiva da gente, porque quando não vai por amor, vai por raiva mesmo, né? E que vá, e que seja um elemento de tração aí, que crie movimento, né? Então, sim, a gente tem que ter muita gratidão a todos que deixaram a gente raivosos, porque nos fizeram chegar até aqui, né? Que sejam todos honrados nesse caminho. E é isso, gente. Então, muita gratidão mais uma vez por essa partilha tão rica, meu Deus do céu, que presente, né? Que presente de todos que trouxeram aí. E que presente estar aqui com vocês. Eu quero agradecer e recomendar que vocês tragam bem internamente esses conceitos dessas 3 etapas que foram colocadas aqui de novo, né, de uma forma bem clara pelo James. Entendam que sem ser por esse caminho não funciona, tá? Então releiam, quem quiser reler. Eu vou gravar o áudio, porque eu tô devendo o áudio desde o capítulo 2, aproveitando para dar uma resposta para o Renan, que eu vi que ele colocou lá no grupo, ainda não tive como responder por lá. Então, ó, capítulo 2 e 3 eu vou mandar essa semana para vocês, tá bom? E na semana que vem a gente já entra no 4, do 4 em diante eu já tenho gravado. Aqui da primeira vez eu comecei gravando a partir do 4. Então, 2 e 3 eu vou providenciar para vocês também terem a oportunidade de
assimilar pelos outros sentidos, né? Ouvindo também é legal, ok? Enquanto isso, quem quiser ouvir um pouco mais, é só participar, dar o play aqui no vídeo, que daqui a pouco vai estar lá no YouTube também, tá bom? Então, vamos afirmar que somos plenos através do mantra Purnamada. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Muita gratidão a vocês. Para quem não tem ainda essa tradução do Purnamada, Shanti significa paz, verdadeira paz. Então, estejamos nela até o nosso próximo encontro. E sempre. Boa noite para todos. Bom descanso. Boa noite. Conectados. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite.